Esta mulher grávida faleceu enquanto pelava um bicho preguiça para o jantar. E detalhe, ela comparou o corpo do animal abatido ao corpo de um rapaz que havia falecido no mesmo dia. Eu ouvi a respeito deste assunto na minha infância, aí por volta de 9 a 10 anos de idade, quando na região aqui do Marajó havia um rapaz que mexia com coisas erradas. E ele furtava várias coisas por aí, meio que tinha uma gangue. Então ele era bem conhecido por um apelido que eu não vou falar aqui. E a fama desse rapaz foi se espalhando de uma tal forma que ele se tornou alguém ali muito procurado pela polícia. Então meio que a polícia tinha uma marcação nele, mas todas as vezes que eles descobriam ali onde ele se escondia, havia sempre alguém que dava fuga para ele. Então ele se intocava aí nos locais de bastante mata, ou ali alguém dava fuga. Eu sei que ele sempre vivia assim, fugindo, sabe? E cometendo sempre esses furtos aí. Mas chegou uma determinada época que os governantes locais decidiram pôr um fim em tudo isso. Então vieram outros policiais, inclusive um, gente, que tinha também um apelido bem característico, que também tinha a fama, gente, de que os meliantes não fugiam dele, não conseguiam fugir dele. Então ele era alguém assim, muito bravo, selvagem nessa parte de caçada a esses meliantes, né? Então, esse homem decidiu, então, pegar esse rapaz aí. Então, eles meio que armaram ali uma caçada, vamos dizer assim, em busca desse rapaz. Mas todas as vezes ele conseguia fugir. Mas essa alegria não durou por muito tempo, né, pra ele. Por quê? Porque eles meio que montaram uma armadilha ali pra ele. Ele pensou que esses policiais não estariam no local ali do município, onde ele ia fazer ali uma viagem para fazer alguma coisa. Mas eles estavam esperando ele ali. E lá, gente, ele reagiu, né, à prisão. Eu creio que atirou ali na polícia e daí recebeu tiros de volta, né? Então ele foi crivado e as pessoas dizem que a parte aqui das vísceras dele veio para fora, ficou pendurada, mas ele continuava vivo. E o povo que não gostava dele, pela fama que ele tinha, né, pela pessoa que ele era, pisavam em cima dos órgãos dele que estavam pendurados ali pela ferida, né, que foi aberta. E, gente, foi algo terrível. E foi bem nessa época que a notícia se espalhou. Olha, o fulano de tal desviveu, a polícia conseguiu realmente pegar ele. Então, essa mulher que estava grávida soube disso, né? E ela estava preparando ali um bicho preguiça. No caso, tem algumas pessoas que descuram a preguiça, né, para poder comer. Tiram, no caso, a pele. As pessoas esfolam a preguiça. Mas outras pessoas não. Algumas pessoas pelam, ou seja, colocam ali na água quente o animal abatido já, né, morto, e vão tirando o pelo. Então, ela estava preparando ali o animal, né, abateu, já para pelar, ou seja, colocar a preguiça na água quente e começar a tirar os pelos. E foi neste momento que ela soube do ocorrido e ela pegou a preguiça, gente, enfiou na panela de água quente e começou a comparar a preguiça ao rapaz que havia falecido. Então ela dizia assim: morre fulano de tal, e enfiava a preguiça na panela e puxava e colocava de novo. Assim ela foi fazendo e falando sempre a mesma frase. Na época ela já estava aí por volta dos 8 ou 9 meses, já estava praticamente quase dando à luz. E ela continuou pelando a preguiça, tirando o pelo da preguiça, enfiando na panela e falando: morre fulano. E enfiava a preguiça na panela e tirava os pelos e voltava a fazer de novo, sempre repetindo a mesma coisa. E foi aí que, gente, que as pessoas dizem que essa preguiça simplesmente começou a se mover na mão dela e se soltou da mão dela e caiu sentada em cima do assoalho da cozinha. Detalhe, sem cabeça, somente o corpo se movia como se estivesse vivo. E olha que a preguiça já estava abatida fazia um tempo e não tinha a possibilidade daquele corpo ali voltar a se mover com tanta rapidez, sendo que a preguiça é um animal lento, né, que não salta como um macaco. Então, aquela preguiça ali estava com um comportamento totalmente diferente de uma preguiça normal. E sem falar na estranheza, né, gente, que aquele animal ali estava morto. Então, todo mundo se assustou, as pessoas que estavam ali naquela cozinha. E a mulher, mais ainda, com aquela preguiça sentada ali, somente com o toco esfolado do pescoço, virado para ela, como se olhasse para aquela mulher. Então, ela se assustou tanto, gente, que ela simplesmente caiu dura ali no chão. Eu não sei se uma pessoa pode morrer rapidamente ao levar um susto, mas eu creio que sim. E foi o que aconteceu com aquela mulher grávida. Ela acabou falecendo na hora, gente. E a preguiça, né, voltou a desviver. Ou sabe lá o que estava nela, saiu, né? E esse acabou sendo o final daquela mulher, gente. Então esse foi o relato de hoje, meu, pra vocês. Já curte, comenta e compartilha. Já me diz aqui nos comentários se você já ouviu alguma situação parecida, já presenciou, já ouviu de alguém. E já republica aí. Se inscreve também no meu canal lá no YouTube, Diário de uma Ribeirinha, é o mesmo nome daqui. Me dá esse apoio lá, me ajuda a monetizar. E se você não é meu seguidor, já aproveita e me segue
para mais histórias curiosas, assustadoras da região amazônica e Brasil afora.